Eita, gente! Hoje nós temos dicas de atividade física para idosos com o educador físico, Robson Isoton. É certo? Isso aí mesmo, Carol. Bom dia, querido. Deus abençoe. Amém. Uma honra ter você aqui. Hoje a gente está falando sobre essa questão aí, porque as pessoas estão vivendo mais tempo. Sim. E com melhor qualidade de vida também. Então, a ideia é justamente de trazer exercício e todas as outras dicas que foram dadas hoje aqui no programa, Sim. é justamente de promover, prolongar a vida com qualidade. Né? E o exercício ele tem um enorme potencial de fazer isso, né? Todo idoso, e até como o doutor falou, assim, antes de você ficar idoso, você tem que já se preocupar. A gente tem que se preocupar com isso, né? Fazendo dia após dia um pouquinho. Isso já é importante. Uma pergunta. Hoje, todo idoso pode fazer exercício físico? Olha, a ideia, Carol, é que ele vá primeiro a uma consulta, né? Veja com o seu médico se ele pode fazer e que tipo de atividade está mais adequada para ele. Então, sempre que ele chegar para... Até porque uns têm, por exemplo, osteoporose, uns têm... Isso. Pode ser diabético, várias coisas. Alguns cuidados têm que ser tomados a partir daí. Então, Sim. quando o idoso chega pra gente, quero fazer exercício, por exemplo, chega lá na academia, e aí a gente fala, não, você tem algum exame médico, alguma coisa assim? Porque às vezes ele fala na avaliação física, ele relata, eu tenho tal qual condição. Aí a gente pede pra ele, né, que forneça pra gente um laudo médico. Você sabe que a minha avó tem 89 anos e ela faz hidroginástica 2 vezes por semana. Ah, que fofo. Ela ama. Ela tem problema de, por exemplo, osteoporose, algumas coisas. Sim. Então, a hidroginástica para ela é vida. Excelente, excelente. É vida. Porque, por exemplo, no caso da osteoporose, né, você tem uma coisa que é ótima para estimular, né, a massa mineral óssea a ficar lá e a musculatura também, né, a manter a massa magra, é o exercício. Não tem nenhum alimento que vá, por exemplo, deixar o seu osso ali mais forte. É a tensão que o músculo exerce que vai fazer isso, né? Tem tipo, às vezes, que é mais recomendado, assim, pro idoso, Robson? Então, já recobrando as dicas que o doutor deu ali, todo tipo de exercício é indicado. A gente normalmente trabalha com exercício de força, musculação, né? Até a hidroginástica, dependendo da hora que você vai fazer, dependendo do trabalho, pode ter um pouco mais de força envolvido. Sim. Mas é predominantemente o quê? Aeróbico, que é um outro tipo de atividade muito, muito indicado, seja para o corpo, seja para a mente do idoso e de qualquer um, na verdade. Coisa né? com música, acaba que isso A gente recomenda muito, por exemplo, aula coletiva. Ele vai lá, conversa com outras pessoas, com o professor. Faz, às vezes, até menos aula do que todo mundo, mas tá lá divertindo, tá rindo, tá batendo Exatamente. Tá movimentando. Esse é aquele outro componente que o doutor falou, né? Tá em contato com os amigos, a família, né? A sua segunda família, que são os amigos mais próximos. Quantidade de vezes, quantas vezes e quanto tempo, por exemplo, cada momento de atividade? Então, as pesquisas, Carol, têm mostrado que normalmente meia hora de atividade ali por vez é interessante. Só que agora é que vem a parte mais legal. O idoso costuma ter um pouco mais de tempo, né? Sim. Então a gente recomenda fazer 5 vezes, 6, se não todo dia mesmo. Uma meia hora, 40 minutos, seria ótimo. Hoje a gente tem visto muito, né, essas academias aí da prefeitura que eles vão instalando aí nos bairros. A gente tem visto muitos idosos se encontrarem ali, bate o papo, toma um solzinho, né? Aproveita. E a maioria daqueles equipamentos é feito pensando também neles. Então a ideia é que chega lá, e é engraçado, Carol, a gente chega, vê os idosos conversando, eles fazem, sei lá, umas 200 repetições do exercício, porque eles estão lá conversando. Não tá nem vendo o tanto que tá fazendo. Não tá nem vendo o tanto que tá fazendo. Mais até. E não tem problema esse tipo de coisa, porque ele tá aguentando fazer, ele tá sentindo que tá cansando um pouquinho, ótimo. Okay? Essa é uma boa medida para o exercício. Não fica aquela coisa, aquela obrigação. Isso. Ele faz com prazer, tá batendo papo, não sei o quê, tá fazendo. Dificilmente alguém vai pegar a mão dele e vai falar assim, vamos para praça fazer exercício. Ele vai porque ele quer. Isso é ótimo. A melhor forma de exercício é a voluntária. É verdade, faz toda a diferença. E aí eu te pergunto, o que o idoso pode esperar do resultado aí com o exercício? Então, Carol, aí é uma coisa um pouco polêmica. Muitas pesquisas têm mostrado que nem sempre o idoso tem, por exemplo, um aumento de massa magra quando ele começa a fazer um exercício de força. Também depende muito do número de repetições, do peso que ele está usando. Sim. Mas, em geral, se um idoso, ao longo de um ano, por aí, ele não tem a redução da massa magra ou não tem a piora de algum quadro, isso já é uma melhora pra gente. Porque se ele não fizesse nada, ele estaria a sua saúde deterioraria com o tempo, né? Então, ele não ter alteração já é um ponto positivo pra gente. Mas ele pode esperar uma maior disposição,
Sim. né? Seja Sono física, melhor, seja mental. sono melhor. Sono melhor, né? Maior aptidão para as coisas do dia a dia que ele vai fazer, uma comida, né? Abaixar para pegar alguma coisa, ele vai se sentir melhor com isso. Sim. Vamos para a prática? Vamos para a prática. Bora lá. Agora é hora boa. Bora lá, o que você preparou hoje? A gente pode fazer, por exemplo, exercícios com uma cadeira. Pegar Sim, a cadeira aqui. Pega a cadeira, fica à vontade. Aí, vou colocar ela de lado aqui. Sim. O que eu posso fazer? Uma flexão de braço na cadeira é um pouco mais alto, é mais tranquilo de fazer, né? Então eu posso posicionar aqui, ó, as mãos ao lado da cadeira mesmo, ou até em cima dela, né? Faço aqui e vou o quê? Afastando, deixo meu corpo retinho, afasto meu cotovelo, né? E empurro a cadeira de volta. Muitas Gente, vezes... mas a cadeira tem que ser cadeira A cadeira fixa, pelo firme. amor. Isso. Pelo amor de Deus, não tumultua, não. Uma outra coisa que a gente pode fazer usando a cadeira é o contrário, né? Por exemplo, aqui para a parte do tríceps, muitas vezes o idoso, ou até alguém vai se levantar da cama, por exemplo, Sim. né? E a gente faz uma versão assim, um pouco mais level up, né? Do levantar Sim. da cama. Que é chegar aqui, ó. A gente chama de mergulho, né? Eu vou apoiar bem com força e o bumbum vai passar, ó, perto do banco para baixo. E eu vou empurrar, ok? Sempre muito cuidado ao ombro. É aí, nesse momento, Carol, que a gente fala, é importante ele ter um laudo médico do que ele pode, o que ele não pode fazer, o que é adequado, né? Por causa do peso dele, né? Para ele poder ver o que não vai dar problema. Se o problema for ali uma falta de equilíbrio, às vezes não tem, a gente tem a solução, é facinho. Eu posso, por exemplo, segurar uma cadeira para fazer um agachamento. Por exemplo, eu estou aqui, aí eu vou, abaixo, posso até estimular o idoso com o quê? Colocando um objeto no chão. Então ele abaixa, pega um objeto, leve de preferência, ok? Sim. Pega. Uma atividade muito, muito boa que a gente faz é o quê? É até um teste que existe, que é o de levantar, caminhar e voltar. Então, o idoso vai estar lá, a gente recomenda não apoiar aqui, então cruzo aqui, né? Levanto, caminho até algum lugar, viro, volto e sento de novo, ok? E aí ele pode começar a fazer competição dentro da casa dele com o pessoal também. Tira o tapete, gente, pelo amor de Deus. Tem que pensar em todos os detalhes, né, gente? Ótimo. Pesos improvisados também pode usar? Sim, a gente pode utilizar, por exemplo, o pacote de arroz, de feijão, né, de açúcar, 5 quilos, 2, enfim, uma infinidade de coisas que eu posso fazer. Para que eu posso fazer isso? Vamos imaginar, deixa a cadeira aqui do lado, que eu tenho, por exemplo, um peso aqui na minha mão, né? Faltou o pacote de feijão aqui. Eu seguro, por exemplo, perto de mim, né? Vou deixar ele no chão, ó, deixei no chão, levantei. Peguei, trouxe pra mim, levei lá em cima, voltei, né? Sim. Esse tipo de coisa. É muito interessante trabalhar rotação também com o idoso. Então, Até por causa de muitos têm, por exemplo, labirintite. Isso. Doutora, para trabalhar essa questão do equilíbrio. Isso, e trabalhar isso sempre com calma. Então, Sim. mesa aqui, pego alguma coisa de um lado, coloco do outro, né? Esse tipo de coisa assim, né? Entendi. Abaixar para pegar alguma coisa, sempre abaixar, por exemplo, com o pé à frente. Ó, fui lá, abaixei, vi onde tinha alguma coisa, peguei, voltei, né? Esse tipo de exercício é interessante. Tem um apelo funcional, porque ele vai servir para o dia a dia do idoso. Entendi, né? entendi. E no chão, também dá para fazer? No chão dá para fazer. Claro que às vezes o idoso não fica muito no chão, então como eu comentei, da parte funcional, talvez seja um pouco menos. Entendi. Mas ajuda demais. Vamos fazer uma prancha? Claro. E não custa lembrar. Quando eu vou fazer a prancha... Hoje, quando a gente estava aqui, só para a gente não esquecer que a gente trouxe a dona Nícia aqui, de 75 anos, e a dona Nícia, ela fez só 20 flexões. Tranquilo. Ela foi na minha igreja, a gente fez um evento lá, ela fez com um pezinho só. Tipo assim, né? 75 anos. Dá para fazer. Então, a flexão é um deles, né? E eu posso fazer a prancha preferencialmente, primeiro nos 4 apoios ali, com a mão, né? Ok. Então, coloco mão embaixo do ombro, ok? Joelho embaixo do quadril, fico lá. Daqui eu posso o quê? Avançar um pouco o joelho para trás, tirar o joelho. Isso aí você está trabalhando mais o quê, Robson? Principalmente abdominal. Tá. Porque ele está impedindo que aconteça o quê? Se o abdômen não segura aqui, isso aqui acontece, né? Sim. Então, a gente guarda isso para a hora da yoga. Tranquilo? De toda forma, eu tenho esse e outras variações, por exemplo, o Superman, que eu posso levar uma mão à frente e o pé atrás, levo lá, alcanço. Posso Também vai trabalhar o equilíbrio aí, levar né? aqui de lado, ó, seguro. Ou, por exemplo, só com o pé, não tem nenhum problema. Vou começar a ativar a parte de escápula,
e a parte do glúteo também, ok? Ok. Aeróbico. Aeróbico é muito bom e é mais simples do que parece. Você só precisa deixar seu coração, né, batendo um pouco mais forte. Tem que ficar um pouco ofegante durante algum tempo. Sim. Vamos supor que a pessoa tem um espaço desse. Tá. Eu não recomendo correr em círculo. Não, fica tonto. Às vezes a gente fica tonto, não é legal. Não. Ok? Se alguém teve a ideia algum dia, por acaso, eu vou fazer o quê? Uma corrida estacionária. E posso misturar isso com outros exercícios. Então, tô lá correndo, né? Seu lugarzinho. Bem tranquilo no lugar. Aí eu misturo isso, por exemplo, com um lateral aqui, né? Vou como se Futebol lá, tivesse gente, aí, isso, ó. desviando de alguma coisa. Posso fazer o quê? Um lado, outro, né? Claro que sempre na medida. Se para o idoso já E na intensidade de cada um, isso, né? não pode ter impacto. Não tem nenhum problema, ó. Um lado, outro, volto. Até o polichinelo a gente consegue fazer uma opção. Qual? Que em vez de eu fazer isso daqui, eu posso fazer, ó, lado, outro, outro. Isso, inclusive, estou começando a suar já. Ou seja, isso mantém a gente mais, com o coração batendo mais rápido, isso que mais interessa na hora de condicionar a pessoa no cardiovascular dela. E a pessoa está usando muito polichinelo aí, esse período de frio, gente. O pessoal está polichinelo para adiantar do banheiro, para tirar a roupa. Tá todo mundo com frio. É ótimo, se tá com frio, a melhor coisa que você pode fazer é exercício também. Polichinelo, vai fazer polichinelo. Vai fazer polichinelo. Vai polichinelo, depois vai. A caminhadinha também é boa, né? Uma caminhada é ótima, mas é o que eu falei, desde que ele... Também tem que ter o tênis próprio. Tem que ter o tênis próprio, né? Porque quando eu vou caminhar, eu tenho uma sequência de eventos com o pé, né? Então, calcanhar, meio do pé, ponta do pé, sai. Então, eu tenho que ter um amortecimento. E outra coisa interessante, talvez para o idoso isso vai ser mais relevante ainda, é o tipo da pisada dele, né? É pronada, é supinada e tal. Tá. Então, a ideia é ter um calçado adequado para que ele consiga Tem, às vezes, caminhar. o pé é chato, tem que Isso, olhar. o pé. É chato, o pé que não é chato, o pé que é legal. O pé que é legal. Maravilha. Mas é porque senão você sente dor. Isso. Né, Porque o que acontece? Eu vou fazer, por exemplo, musculação. Aí eu faço 3 vezes de 10 lá no supino. Sim. Agora, quantas vezes eu piso com o pé para caminhar? 1, 2, 3, 10, 100, 200, 500, 1000. Então, aí o tênis começa a fazer muita diferença. Também tem os exercícios coordenativos. Isso. A gente costuma trabalhar muito, principalmente com o idoso, né? Porque se você pensar que lá na adolescência a gente está desenvolvendo aquela coordenação na infância ali, quando eu vou ficando idoso, isso vai se perdendo um pouco. E é necessário trabalhar. Então, por exemplo, atividades com esquerda e direita, esse tipo de coisa é interessante da gente de ver com o idoso. Atividades que envolvem o cognitivo também, por exemplo. Vou te falar agora, Carol. Pensa numa fruta. Aí você vai dar uma volta, não sei o que e tal. Depois, Carol, qual era a fruta que você lembrou? Maçã. Então, aí é mais tranquilo. Aí, agora pensa em 5 frutas, uma com cada letra do alfabeto e por aí vai. Você começa a complicar essa tarefa, né? E é bem interessante, Carol, eles dão conta do recado. Eu já trabalhei com idosos quando estava no final da faculdade. É bom para evitar Alzheimer, várias coisas, né? E isso é ótimo. E assim, eu não consegui fazer a tarefa, eles conseguiram. Foi ótimo. Eles são super. Bonitinho, né? E então, gente, deixa as suas considerações finais pro pessoal que está assistindo. Então, Robson. Ótimo. Galera, é o seguinte, a gente não pode esperar, né, chegar a ficar idoso para mudar o nosso estilo de vida. A ideia é fazer isso logo, né? Exercício é ótimo. Não tem, acho que, nenhum remédio que faça tanto quanto o exercício, né? E particularmente para o idoso, porque a ideia é promover uma melhor qualidade de vida, né? Até quando Deus quiser. Não quer ficar um segundo por fora da nossa programação? Agora você pode nos acompanhar através das plataformas digitais. Não perca tempo. Acesse, curta e siga-nos. Fique por dentro de tudo que acontece por aqui. Rede Super, inspirando você.